Vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Adriel Batista. Queridos de Deus, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Um prazer, uma alegria, um presente de Deus estar aqui. Pregar em muitos lugares é bom, mas pregar em casa é um peso e uma responsabilidade muito grande. Eu entendo que esse peso é consideração pelo privilégio de estar ministrando nessa casa, ao coração de vocês, aquilo que Deus tem para nós esta noite. Louvo a Deus pela vida de todos os obreiros, nosso pastor presidente, por confiar esta oportunidade de ser porta-voz de Deus nessa casa, na abertura desta convenção. Louvo a Deus pela vida das irmãs, da UFAD, louvo a Deus pela vida da diretoria, minha família, Roseli que está ali, a mulher mais linda dessa casa. Diga glória, Roseli. Isso. Deus abençoe nossas irmãs que são aqui do João Ramalho. Deus os abençoe. Queridos de Deus, eu quero usar 3 textos dentro do mesmo livro, porque eu vou fazer uma sequência de raciocínio dentro de uma história, uma narrativa, e um dos bandeirantes da fé, o apóstolo Paulo. Portanto, vamos estar sobre os nossos pés e abrir a Bíblia em Atos 23 e 11. Atos 23 e 11. Atos 23 e 11, depois eu quero ler o 27 e uma parte do 28. Atos 23 e 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa, ou da mesma maneira, com a mesma intensidade, preciso que também faça isso em Roma. Versículo de número 20, capítulo de número 27, versículo 9, 10 e 11. Capítulo de número 27, versículo de número 9, 10 e 11. E passando muito tempo, já sendo perigoso a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava ou os advertia, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião que cria mais no piloto, que era experiente, e no mestre, do que no que Paulo dizia. 28, eu vou ler do 1 até o 5. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam então uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, os malteses, vendo que a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Muito obrigado. Tomai os vossos assentos. Queridos de Deus, esse texto é um texto muito rico, e para entendermos o capítulo 27, o 28, a gente precisa ter uma sequência de leitura desde o capítulo 21, quando o Senhor, ele
vai trabalhando na vida de Paulo já no final da sua terceira viagem. Quando nós falamos sobre a figura de Paulo, um judeu de puro sangue, da tribo de Benjamim, quando eu olho a história dele, é tão interessante entender que em Atos 22 e 3, diz que ele nasce em Tarso, ou seja, Tarso da Cilícia. Então, por nascimento, ele é também um cidadão romano. Se tornou um grande líder defensor da lei, da cultura, da religião judaica, sendo um fariseu. Paulo é homem de 3 mundos. Como assim? Paulo é homem de 3 mundos. Porque Paulo, ele é um helênico, um judeu e também um romano. Quando falo que Paulo é um helênico, ele é um amante da cultura grega, porque a cidade onde nasceu é o berço da cultura, da filosofia estoica. Então, se tratando de filosofia, Paulo tinha muita argumentação, muita ciência e muita retórica para discutir com qualquer um. Quando eu digo que Paulo transita em 3 mundos, Paulo também na religião, fariseu, guardião da tradição e também da lei judaica. Romano, entendia tanto da questão sociológica, política e também de direito romano. Então Roma é grande em monarquia, em república e em império. E Paulo conhece, sabe de tudo isso. Paulo, se fosse hoje estudado, com certeza ele estaria entre os grandes pensadores da atualidade. Dispensa comentário aos pastores e teólogos para poder falar das cartas paulinas e do ensinamento. O mundo ocidental no cristianismo é o que é, porque Deus usou a vida de Paulo de maneira especial. Quando eu falo da história de Paulo, precisamente em Atos 27 e 28, eu volto em Atos 9, porque acontece um fato interessante. Imagine os senhores, quando Estevão está sendo morto, as capas daqueles que oprimiam e apedrejavam Estevão está sendo guardada aos pés do apóstolo Paulo. Então Paulo tem prestígio, Paulo tem influência para oprimir, achando que o que ele defende é de fato. Até que ele entende que em Damasco uma grande população, e ele agora quer carta dos oficiais para ir a Damasco. Quando está indo a Damasco, ele tem a maior surpresa da vida dele. De repente, um clarão e a voz começa a falar com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Naquele momento, aquele clarão cegou os olhos de Paulo, mas lançou luz na mente dele para nunca mais ser a mesma pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui eu quero trazer o primeiro ponto de reflexão em Atos 9, na conversão de Paulo. A minha certeza é um problema até eu conhecer a certeza de Deus. O meu acerto é um problema até eu conhecer a verdade de Deus. Mas o dia que eu reconheço que a minha segurança não me traz segurança nenhuma, que a minha verdade não me leva a lugar nenhum, eu abro mão do que eu acho para receber o que é verdadeiro de Deus. E é isso que acontece com o apóstolo Paulo. Ele achava com toda veemência, ao ponto de matar para poder defender a lei, mas agora que tem luz na mente, ele está dizendo: eu vou gastar, deixar-me desgastar, e se preciso for, eu vou morrer por esse evangelho. Qual é a diferença entre as coisas comuns, naturais, administrado pelo homem de natureza caído? A razão é que toda vez que eu defender e tiver disposto a matar para defender o que eu acho, não tem nada de Deus nisso. Mas o dia que eu defender ao ponto de morrer, eu entendi que o evangelho é entrega. E Paulo entende essas riquezas,
Mas o que me chama mais atenção, para a gente fechando esse raciocínio, é que a gente precisa compreender entre as coisas simples e as coisas especiais. Olha que coisa interessante, Deus vai levantar um homem, Deus vai levantar uma pessoa, porque geograficamente Paulo está em Damasco. Imagine, deixa eu conjecturar na minha fértil mente, o Senhor procurando alguém geograficamente mais próximo de Paulo para ser usado. E não é que o Senhor achou um homem por nome Ananias para poder ir na casa de Paulo. Olha, eu estava na casa de Judas, na rua direita. Olha que coisa interessante para você entender. Toda vez que você ora, provavelmente você será a resposta de Deus. Toda vez que você ora, normalmente você será a resposta de Deus. Imagina, o Senhor aparece agora a Ananias e diz: Ananias, você precisa ir à rua direita. Procura na casa de Judas por um homem, Saulo de Tarso. Pastor Sérgio, era a mesma coisa que Deus falasse a um judeu: aperta a campainha na casa de Hitler, fala que é judeu e quer orar por ele. Quando Ananias escutou isso, ele falou assim: eu? E o negócio é tão especial, irmão, tem hora que você acha que Deus está te colocando em enrascada. Não é enrascada. Porque Deus ainda falou para ele: tem mais, vai lá, se apresenta. Todo mundo está fugindo, você vai atrás dele. Eu já dei o seu nome. Você achou que Deus ia te colocar em enrascada, não achou? Foi Deus que deu o seu nome. Eu vou me comportar, que dá vontade de sair correndo. Porque tem hora que você começa a medir as coisas pela razão. Imagina o Ananias, só acha que eu vou lá? Se está todo mundo fugindo, está todo mundo correndo desse enrosco, está todo mundo correndo, só tem problema. Agora o Senhor está falando que eu tenho que ir lá. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus deu o seu nome. Seu nome foi dado por Deus. Quando você pisar lá, escuta o que Deus te diz essa noite. Você vai impor as mãos, as escamas vão cair e Saulo será cheio do Espírito Santo. É Deus é quem manda, é Deus é quem capacita. Não é enrosco, não é visão do homem. É Deus soprando o seu nome. Você pode levantar sua mão para adorar o Senhor. A graça de Deus está sobre esse plenário. A misericórdia de Deus nos encontra. Aleluia. O Paulo, enquanto achou que via, não enxergava, mas quando ficou cego, passou a ver. O camarada está 3 dias sem comer e orando. E aí Deus que falou com Ananias, falou com Paulo. Vai chegar um rapaz aqui por nome Ananias, recebe ele, eu estou mandando ele aqui. Irmãos, quem é Ananias em relação ao ministério de Paulo? Mas eu vou te falar uma coisa. Grandes homens de Deus passaram por discipulado de pessoas que são anônimas, pessoas simples, mas Deus os levanta para fazer coisas especiais. Ananias estava no lugar certo e Deus falou com ele. Quando Deus falou, mesmo temendo, foi. Deixa eu te dizer uma coisa: quando se trata de estar presente, tem uma coisa que a gente chama impacto da presença. Todo crente que é cheio do Espírito Santo, quando ele sai, ele deixa o ambiente melhor do que quando chegou. Deus falou com Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso muito especial. Eu vou mostrar para ele como deve padecer pelo meu nome. Quando ele chegou, ele não usou isso para desanimar, ele usou para encorajar. Já imaginou se ele chega e falou assim: Deus falou comigo que você vai padecer, o negócio vai ser difícil. Se fosse você, entregava. Se eu fosse você, não ia. Irmão, dispensa essa visita da porta para fora. Se não for para trazer bênção, irmão, nem deixa entrar.
O Ananias ouviu que ia ser difícil, mas se você for ler o texto, ele está dizendo, quando ele impõe a mão, o Saulo passa a ver, e ele diz, seja cheio do Espírito Santo. E aí ele fala da experiência. O Ananias diz para ele, está esperando o quê? Levanta e vai defender esse nome. Encoraje alguém, seja Ananias na vida de alguém. Alguém vai mais longe que você, mas o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Aonde você chegar, você precisa entender 3 coisas. O impacto da sua presença debaixo da graça de Deus é quem te acompanha. Porque quando ele chegou, ele não põe a mão humanamente para fazer o que foi feito. É Deus com a vida do homem, é Deus dando graça. Então nunca é sobre você, é sobre quem te envia, quem te acompanha. Porque quem te leva te traz de volta. Quem te tirou de onde você precisava sair, está de braço aberto te esperando. Saber estar, saber sentir e saber servir. Porque quando Deus manda, você tem que saber estar. É a sua posição pela graça de Deus. Saber sentir é a sensibilidade para ouvir, para entender até onde o outro está indo e como você pode apoiar a caminhar. Se você entender o que Deus está dando sentido a alguém, incentiva ele a continuar caminhando. O que você fala tem que ser bênção e não maldição. Então a comunicação, tornar comum o que é de Deus é para gente crente. Porque coisas da terra o tempo todo quer roubar a nossa alegria, a nossa comunhão. 70% do que nos faz chorar hoje nunca vai acontecer amanhã. Então vamos entender o que Deus tem para nós, para que o nome dele possa ser glorificado. É por isso que quando Paulo, ele escreve em 2 Coríntios 4,18, ele entendeu que agora a visão não é em coisas humanas, não é pela razão. Aí ele escreve em 2 Coríntios 4,18, fixa os olhos não naquilo que se pode enxergar, mas para as coisas que não se vê, porque as visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Estamos indo para lá, estamos indo para lá. Normalmente você nunca vai viver o que você não consegue entender, e você nunca vai viver pela fé o que você não conseguir enxergar. A razão não te leva a pisar onde só a fé te faz chegar. Quando isso acontece, queima dentro de você. O que fora alguém olha e fala, não tem como explicar, não tem razão, é dentro, é espiritual. A gente precisa enxergar essas coisas. Não existe valores na terra que possa dimensionar coisas espirituais. É só um pouco de tempo que há de vir, virá e não tardará. Nós estamos olhando para cima. Há uma alegria, há um gozo, há uma presença que nos aguarda. Eu sei que a gente chora, a gente sofre, tem problema. Aonde tem pessoas não são fáceis. Inclusive você também não é fácil, eu não sou fácil. Todos nós temos defeitos, todos nós temos perfeito, não somos perfeitos. Mas quem chamou te dá a condição de continuar caminhando. Pastor, qual o conselho? Busca o essencial e traga um pouco de eternidade para o tempo presente, porque é o lugar para onde a gente está indo. Eu tenho uma coisa que eu chamo de evangelho, ou evangelho horizontal e vertical. É Mateus que nos diz, ama a Deus, o Senhor Jesus dizendo em Mateus, ama a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você precisa ter dimensão do quanto você é amado. Quando você entende o quanto você é amado, você distribui o que recebe. Porque na terra, quem não entende o quanto é amado, briga para ter. Você entende o que tem e distribui, porque a fonte que jorra... não se esgota, não se esgota.
O Senhor vai usar de maneira especial Ananias para poder abençoar a vida de Saulo. Deixa eu te dizer, Deus vai levantar você de maneira especial para ser bênção, para ser bênção, para ser bênção, para ser bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta com calma. Se Deus te procurar em São Bernardo, Ele te encontra para poder ajudar algum Saulo? Em Damasco Ele achou Ananias. Dispenso comentário, eu ficaria horas e horas só falando do que Deus fez através de Paulo, na vida de Paulo. Mas o discipulador de Paulo é um homem chamado Ananias. Aí você fica olhando, fulano isso, fulano o quê? Você precisa parar para continuar ouvindo a voz que te chamou para viver coisas especiais. Levanta, vai à rua direita. Foi. Deus é muito especial. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai te colocar em rascada. Deus não vai te colocar em problema. Você acha que Deus vai fazer da sua vida uma caixinha de papelão? Deus é fiel. Dentro de pouco tempo você vai ver como é que Deus vai trabalhar. Se a voz de Deus está bradando, está nesse negócio, não tem como dar errado. Ele chegou lá e diz: irmão Saulo. É irmão Saulo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é uma mulher grávida, tomada do Espírito Santo, ao ponto do outro bebê que estava no ventre da outra Isabel saltar, porque sentia virtude do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Enquanto você escuta essa palavra, o Senhor pode curar a tua enfermidade, lhe batizar com o Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Não é a fama de Paulo, não é o prestígio de Paulo, é a simplicidade de Ananias, levantando, apoiando, ajudando. Aleluia. Deus é fiel. Ninguém me viu, ninguém me chamou, mas você escutou a voz que fala com você? Gente, eu li com vocês Atos 27. O que seria a quarta viagem foi, porém, problemática. Porque Deus toma em Atos 21, em Cesareia, na casa de Filipe, um profeta por nome Ágapo. Ele está na casa, pegou um cinto e amarrou. Alguém olhou e não entendeu. Aí ele disse: do jeito que eu estou amarrando as mãos e os pés com esse cinto, assim o dono desse cinto vai ser amarrado e entregue na mão dos gentios. O dono do cinto era Paulo. Imagina as irmãs que faziam uma comida para Paulo, que cuidava de Paulo. Começou todo mundo: Paulo não vai. Só que agora não é o Paulo indo para matar, é o Paulo indo disposto a morrer. Você viu como é que as coisas mudam? Não é sobre o meu interesse, é sobre o interesse de Deus. Oh, meu Deus do céu. Irmão, aquilo virou uma confusão tão grande. Paulo começou a defender com veemência, falar com coragem, falar com ânimo, irmão. O discurso de Paulo, só que aquilo gerou um problema, porque quem estava perseguindo ele na Ásia chegou também em Jerusalém. Irmão, aquilo virou um negócio, e o governador, para Paulo não morrer, mandou ele para Cesareia. Ele vai falar com o governador, é um cenário tão difícil. Ele fala, ninguém quer escutar. Ele fala, ninguém quer entender o que ele está falando. Agora, o que me chama a atenção, fica comigo aqui, é Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a respeito de mim em Jerusalém, vai acontecer da mesma maneira em Roma.
Não, imagina Deus falando isso comigo e eu bravo. Porque eu acabei de pregar, ninguém quis escutar, ainda quer me matar. Eu falo, que isso? O Senhor está dizendo para mim que do jeito que eu fui perseguido aqui, porque é isso que o Senhor está querendo dizer. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é quanto as pessoas querem ouvir. É o quanto Deus entende que você está disposto a sofrer para falar o que precisa ser dito. Ninguém queria escutar, deixa eu te falar. Ninguém gostou. Mas imagina Deus do lado de Paulo, chamando ele de canto, falando, Paulo, ninguém gostou, mas eu gostei. Quem chama é Deus, quem envia é Deus, quem dá a palavra é Deus. O Jeremias falou, eu não vou falar, eu sou uma criança, vai, porque onde você pisar eu vou estar com você, e o que você falar eu vou colocar na tua boca. Ela manjou e me cala, você está preocupado se alguém gostou, se alguém não gostou? Verdade é verdade, Deus gostou, continua falando, gostei, defende do mesmo jeito. Aleluia. Ela é minha anjo, fala, continua falando, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Você só é canal. Quanto mais eu prego, o negócio fica difícil, parece que ninguém escuta. Alguém participa do culto hoje, amanhã está pior. O Senhor está dizendo, fala, a palavra é minha, continua pregando, eu estou gostando, continua falando. Aleluia. E o Paulo aprendeu e foi ensinar ao Timóteo. É por isso que ele disse, Timóteo, prega em tempo, em fora de tempo, quer ouça ou deixa de ouvir. Seu papel é pregar, então continua pregando. Não desanima não. O próprio Senhor está dizendo a Paulo, coragem, continua pregando. Seu compromisso é com quem te chamou. Imagina a cena, o Senhor chamando Pedro. Vem que eu vou te fazer pescador de homens. De repente o Pedro, com toda dificuldade, aí o Senhor chama o Pedro e diz, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Imagina o Pedro respondendo, terceira vez, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes. Então apacenta os meus cordeirinhos mais vulneráveis. A pergunta não é se o membro gostou, se a irmã gostou, não, a pergunta é, você me ama? Deixa eu entender uma coisa, a relação de fidelidade é você e Deus. A pergunta é, se me ama, vai lá e apacenta. Se me ama, não, mas ninguém gosta de mim, eu também não gosto, não. A relação é, você me ama, então vai lá e faz em meu nome. Até criança. A gente fala isso no Ministério do Curso com Criança e Adolescente, no FATEBN. O Senhor dizendo, quem recebe uma criança em meu nome? Pronto, se receber em nome de Jesus, tem que tratar como ele trataria. Quando você recebe, você não recebe no seu nome. Você recebe no nome daquele que te chamou. Então você não faz o que quer, você faz o que Cristo faria por eles. Você me ama? Não porque é difícil o departamento, você me ama. Não porque é difícil, você me ama. Apacenta. Tem preço caro pago na cruz do Calvário. Você é chamado por isso e para isso. Deus é poderoso, é por isso que Paulo traz a mais bela doxologia cantando, porque dele, por ele e para ele. Como é que é? Começa nele, está nele, termina nele. É ele que te tirou de onde você precisava sair, é ele que vai te levar onde você precisa chegar. Como é que eu vou chegar? Ele está dizendo, eu estou acompanhando com você, porque eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei eternamente. É Deus é quem faz, a graça vem dele, para você entender essas revelações. Agora Deus fala e diz, é necessário que você vá a Roma e com o mesmo vigor que você pregou em Jerusalém, prega lá. Não perde o ânimo não. Mas eu apanhei, não perde o ânimo. Não, mas não perde o ânimo, prega do mesmo jeito. Irmãos, Deus está aqui nesse ambiente.
Você vai voltar desse final de semana com uma coragem de Deus. Você pode chegar lá, o peso seu mesmo, mas a força é outra. O Senhor te dá força, o Senhor te dá força, te dá graça, te dá graça. Deus tem compromisso com a obra dele, com a casa dele. Deus tem compromisso, Deus tem compromisso. Agora uma coisa você precisa entender, não é porque Deus falou que vai ser fácil. Porque Deus falou, do mesmo jeito que você pregou em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Se fosse eu, falou, Deus está me mandando para Roma, eu quero ir de primeira classe. Não, eu quero conforto. Irmão, imagina na minha cabeça, eu preso, indo fazer o que Deus está... Eu quero, arruma um advogado, deixa subir em primeira, segunda instância. Paulo entendeu que o chamado era tão especial, que não importa como ele iria, o importante era chegar. Existe um propósito que Deus plantou em você como semente, que ninguém pode arrancar. Só que tudo que você faz, em nome de Jesus, através da palavra, pela palavra, pregando a palavra, será revelado não em coisas visíveis. Tudo que eu faço para Deus, é como se eu depositasse no altar. Os dias passam e o passado só está na memória em nenhum outro lugar. Mas tudo que você faz para Deus não está no passado, está no futuro te esperando. As coisas humanas ficam, por isso que Paulo falou, não olha para as coisas terrenas como dever, não olha. A gente precisa olhar coisas espirituais e tratar de maneira espiritual. Porque as coisas humanas ficam tudo no passado, na memória e na história. Mas se tratando de coisas divinas, espirituais, sendo para Deus, não é no passado. É no futuro. É por isso que Paulo entende isso. E para ele tanto faz ir em primeira classe, classe econômica, como homem livre ou como homem prisioneiro. Olha o nível de maturidade que o homem desse chega. Ele apelou, eu quero apelar por uma instância maior. Já que vocês querem me condenar, Deus falou que eu preciso chegar a Roma, eu quero ser julgado em Roma. Sou cidadão romano. Aí Júlio, centurião, amarra o prisioneiro, começa a navegar o mar Adriático. Só que o segredo de uma pessoa que tem revelação não é a sua posição social, é o quanto ele tem de sensibilidade dentro. 276 pessoas na embarcação. De repente Deus começa a falar com Paulo. Paulo, vai ter problema, essa embarcação não vai ser fácil, fala Senhor. Vai ser difícil, e todo mundo lá no navio. E o Paulo aqui só escutando. O Paulo é só um prisioneiro. Imagina o camarada que comprou o navio, mostrando cada detalhe, porque a gente é meio exibido, não é não? Imagina, o camarada lá mostrando o navio para os amigos, ó, navio. E o prisioneiro sem importância nenhuma na embarcação, mas cheio de revelação. Eu peguei um cenário. Um amigo me procurou e ele disse, a minha esposa, ela arrumou um problema com a outra irmã e eu vou falar isso, eu vou fazer não sei o que, eu estava ocupado. Aí eu falei, não, faz mesmo, faz isso, é isso mesmo, você está certo. Aí ele deixou escapar um negócio que me chamou a atenção. Ele diz, porque essa irmã levanta todo dia 5 horas da manhã e ora até 8, de vez em quando ela vai até as 9. Aí eu parei de escrever. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu nem escutei a história da sua esposa e nem a sua direito. Mas se todo dia essa irmã levanta das 8 até as 9 para orar, provavelmente sua mulher está errada. Irmão, porque quem ora, irmão, não tem tempo para ficar no meio de confusão, irmão. Quem ora, irmão, não tem tempo, não, irmão. Se ora, irmão,
tem sensibilidade, porque normalmente quem fala com Deus também escuta a voz dele, não fica sem resposta. Você tem sensibilidade? Tem sensibilidade? Não vai passar, Deus vai revelar, Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai te dar graça. Aleluia. Aleluia. Paulo é só um prisioneiro, irmão. Que moral ele tem na embarcação, mas Deus está falando com ele. Ele não poderia dirigir a nenhum cidadão da embarcação. Ele tinha que falar só com o centurião. Ele chama o centurião e falou: vai ter problema. Eu li com vocês que o centurião dava mais ouvido ao piloto, ao dono do navio, do que para o prisioneiro. Deixa eu te falar uma coisa: aprende a medir espiritualmente as pessoas, não por quanto ela ganha, mas por quanto ela ora, ela fala com Deus. Eita. É bom andar com gente crente, irmão, é bom. Está cada vez mais difícil, mas vou falar uma coisa: é bom andar com gente crente, que aconselha, que fala, que incentiva. Tem Ananias, tem Paulo, que tem sensibilidade, que tem coragem, mesmo como prisioneiro está indo, para poder cumprir o propósito de Deus. Escuta isso aqui: 14 dias, ninguém sabia o que era noite e nem o que era dia. Aquilo, o vento começou a bater, um vento forte chamado Euraquilão, e aquilo foi batendo. O prisioneiro está no canto, cheio de revelação. Deixa eu te falar uma coisa: não é porque Deus falou que você vai, que não vai ter vento, que não vai ter, não, vai ter. Mas o segredo de tudo é quem te acompanha, é a voz de Deus que fala contigo. Não vai ser fácil, mas eu vou te dizer uma coisa: a presença de Deus fará total diferença. Foi como prisioneiro, tinha vento, tinha tempestade. Tem hora que a tempestade bate, irmão, é tão difícil, mas a tempestade, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, são imparciais. O pobre passa por tempestade, o rico passa por tempestade, a irmã passa por tempestade, os obreiros passam por tempestade, mas o segredo é quem está no barco, é quem nos acompanha. Aleluia. A graça de Deus hoje enche o seu coração. Talvez você não sabe mais o que é dia, nem o que é noite. 14 dias não comia, ninguém se alimentava, ninguém dormia. É assim, não é? Tem hora que a comida fica amarga na boca, parece que dá um nó na garganta, mas Deus brada nessa casa para te dizer: se você ouvir a minha voz, você vai chegar em Roma, você vai chegar. A graça de Deus está nessa casa. Não tem tempestade que ele não acalma. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem? É ele que brada na rua Mediterrâneo 680. Acalma, mar, acalma a tempestade. Se você ouvir a voz de Deus, você vai chegar. Vai. Aquilo, mancho remicala da sicomenai. Uramácia, aproveita para colocar a mão nessa enfermidade. É Deus a quem cura, é Deus a quem renova, é Deus a quem dá graça. Não há mar que ele não possa acalmar. Aleluia. Daqui Johnny Heavy segue. A presença de Deus toma conta deste lugar. Enche a sua alma de alegria. Deus está na casa. Se alegra no Senhor. Quem tem línguas estranhas fala. Quem trouxe lágrimas, deixa derramar. A presença de Deus enche o seu coração. Aleluia. Você vai chegar. Pastor, eu não sei mais o que é dia, eu não sei mais quem que é noite. Pastor, nem dormir eu não consigo mais. O Senhor está dizendo: vai chegar. Aleluia.
Aleluia. Tekemi ova enjomi cala sério. Oremai heavy a subricanto minevácia. Aleluia. Seja renovado nesse culto. Deus preparou essa reunião para trazer ânimo ao seu coração. Estava agendado por Deus essa palavra para que você possa entender: quem te chamou é Ele, quem opera é Ele, quem faz é Ele. Não tenha medo, acredita, Deus é fiel. Aleluia! Olha para mim. Eu preciso continuar pregando. Eu vou te pedir uma coisa, por favor. São 276 pessoas sem esperança. Uma embarcação inteira. Mas um prisioneiro ouviu a voz do Senhor falando com ele. Eu falei que você ia chegar, e por causa de você, estou te dando na mão 276 pessoas. Eu coloquei na sua mão. Pastor, é só 30, eu coloquei na sua mão. Pastor, está passando de 300, é na sua mão. Eu te chamei, você vai chegar. O barco pode até afundar, mas morrer ninguém morre não. Lewi manchoki as kemandácia. Heleu a fadiomine que dácia comandácia. Eremácia. Deus é o dono da embarcação, é o dono de vida, é o dono de pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas sabe o que é mais especial? É que Paulo, mesmo sendo prisioneiro, e depende de hierarquias para poder falar com alguém. Agora, quando o negócio é espiritual, olha, preste atenção. O Paulo, que é um prisioneiro, algemado num canto, quando não tinha mais esperança, o prisioneiro que estava no canto se colocou no meio. Toda pessoa que tem revelação não é cargo, não é status, é encargo, é motivo, é razão. O prisioneiro se colocou no meio, pôs-se em pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vê aqui hoje, aí você olha e fala: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei ler, não sei escrever, ou eu tenho tanto. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você ouviu a voz de Deus, não deixa o povo desesperado assim não. Vai para o meio e dá um grito. Toma essa posição e brada: ninguém morre. Ué, mas não é o piloto, é um prisioneiro. Ó, ouviu a voz. Ninguém morre. Esta noite o anjo do Senhor me visitou, conversou comigo, falou comigo. Pegou o pão, partiu. Por que tem que partir? Porque ele não ia comer só. O segredo de quem chama é partir para compartilhar.
Parte o pão, parte o pão, parte o pão. Tem muita gente que está achando que vai morrer. Aí Deus te dá a posição, vem para o meio. Ah, pastor, mas não, vem para o meio. Eu só sou o porteiro, vem para o meio. Você tem a palavra de revelação. É muita gente tentando se matar. É muita gente se perdendo a expectativa, achando que não vai viver. Vem para o meio, vem para o meio. Se posiciona para o chamado que Deus tem para você. Parte esse pão. Todo mundo comeu, cobrou o ânimo e se alegrou, mesmo não vendo dia e noite, por causa de um prisioneiro. Deus quer te usar, 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 Deus quer te usar. Atos 27 e 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. É gostoso ver o povo comendo, se alimentando, entendendo, revelação, participando, tendo Cristo como fonte de alegria, esperança. Já não bebe, já não fuma, já não usa mais droga, agora está firme, já não quer mais separar, quer cuidar de casa, quer cuidar da família. É Deus usando você como canal. Parte o pão, parte o pão, parte o pão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, venha o teu governo. Pega do céu e traz para a terra o pão nosso de cada dia. O pão é nosso, então parte. Tem que partir o pão. Pastor, mas ninguém quer comer. Não quer comer porque você não se posicionou. Se você levantar essa cabeça e bradar, Deus está aqui, falou comigo, todo mundo vai comer e vai se alegrar na presença do Senhor. Vai ter ânimo na igreja, vai ter ânimo em casa, vai ter ânimo na família, vai ter ânimo na banda, vai ter ânimo nas irmãs, vai ter ânimo no ministério. Come, come, come. O pão está sendo partido. A graça de Deus nos alegra, a presença dele é tudo para nós. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Se alimenta, levanta a cabeça. Pastor, não estou vendo o dia, não estou vendo o sol. Olha a voz de Deus bradando ao seu coração. Tenha bom ânimo, porque você partiu para chegar e vai cumprir o que Deus preparou para você viver. Leva-se-a. Você pode adorar o Senhor esta noite. A graça de Deus está nessa casa. A presença de Deus nos alegra. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Não é nosso costume, mas diga essa irmã aí: tenha bom ânimo, irmã. Tenha bom ânimo, irmão. Parte o pão, porque todo mundo vai comer. Levar-se, eleve a subir. Já quer mandar-se a rebanácia. Aleluia. Escuta, eu vou continuar pregando. Aleluia. 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 Quando os soldados viram que a embarcação ia afundar, eles prepararam para matar Paulo e os prisioneiros, porque quem estava com os prisioneiros, o guarda romano que guardava, que deveria proteger dentro da tutela pública um prisioneiro, se ele fugisse, a sentença do fugitivo ia sobre o soldado que deveria guardar. O soldado pensou: melhor matar do que pegar a sentença dele, que ele vai morrer antes ele do que eu. O centurião falou: não vai matar ninguém não, porque o Paulo tem que chegar. Irmão, é tão difícil que Jesus tinha acabado de ressuscitar o Lázaro. Já tinha gente na porta esperando ele sair para matar ele de novo. Irmão, por causa de um culto, o irmão, em vez de melhorar o culto dele, ele preferiu anular o outro do que melhorar o culto dele, irmão. Mas quando Deus disse que vai chegar, irmão, ninguém mata, ninguém mexe, ninguém põe a mão. O Júlio, que é o centurião, diz o seguinte: ó, tem uma ilha próxima, quem sabe nadar pula primeiro, e quem não sabe, pega pelos restos que sobrou, pega pedaço de madeira, pega o que sobrou, agarra,
Sobrou alguma coisa ainda? Tem alguma esperança? Tem um pouco de azeite? Tem um pouco de farinha? Segura com o que sobrou, você vai chegar. Pastor, não tem mais nada, sobrou tábua, sobrou madeira, agarra! Pastor, o barco afundou, pastor, mas o segredo não é o barco que afundou, é o resto que sobrou. Segura no resto que sobrou, porque Deus vai levar a gente a algum lugar. Deixa eu te falar uma coisa, eu li com vocês em Atos 28, que quando eles chegaram, aquilo foi tão especial que Paulo coloca aqui, o texto coloca aqui em Atos, o texto coloca em Atos, para a gente, e usaram conosco de não pouca, ou seja, um benefício muito grande, porque mesmo chovendo, mesmo fazendo frio, eles acenderam uma grande fogueira. Se está fazendo frio, acende fogueira. Se está chovendo, acende uma fogueira. Alguém acendeu o fogo antes da gente chegar. E qual que é o nosso papel? O nosso papel é fazer como Paulo. O fogo está queimando, o povo está sendo beneficiado pela fogueira na ilha de Malta. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, quando ele vê que a lenha que está sendo queimada não vai manter a chama acesa, foi pegar a lenha. Busca lenha. Não, pastor, mas está chovendo. Busca lenha. Busca lenha. Tem gente que quer o benefício do fogo, mas não quer buscar lenha. Busca lenha. E Paulo tem chamado, busca lenha. Aí, pastor Amaro, a víbora que estava escondida na lenha, porque tem, quando percebeu o calor do fogo, segurou na mão do obreiro que foi buscar lenha. Só que eu vou te falar uma coisa, o mesmo calor que faz a cobra fugir, revela o que tem que ser revelado, é o mesmo fogo que vai queimar. Sacode no fogo. Camarada tá vendo a cobra e fica lá. Ô meu irmão, sacode essa miséria no fogo. Brinca não, irmão, vibra no fogo. Lugar de vibra no fogo. Sacode no fogo. Busca lenha. Minda que ele sai. O fogo revela a víbora, mas o fogo também queima ela. Deixa queimar, deixa acender. Há uma chama que Deus acendeu. Há uma graça de Deus que nos envolve. Há a misericórdia de Deus nos envolve. Está aceso, está aceso, está aceso, está aceso. Alguém está buscando lenha, está jogando fogo, está jogando lenha na fogueira. Deixa acender, porque quando acende, o nosso coração se alegra. Sem lenha, o fogo se apaga. Mas se buscar lenha, buscar madeira, buscar graveto, deixa pegar. Está aceso, é a graça de Deus que nos acompanha, é a misericórdia do Eterno. Está aceso, está aceso. Eu ouço barulho de línguas estranhas. Eu ouço alguém no ministério de São Bernardo. Obreiro busca lenha, irmã busca lenha. Deixa queimar. Glória a Jesus. Aleluia. Estejamos em pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia da presença de Deus. Uma igreja debaixo das promessas do Senhor. Nada e ninguém pode impedir os propósitos de Deus sobre a vida dela. Aleluia.
O Senhor falou: você vai chegar, Paulo. O vento não atrapalhou, a tempestade não impediu, a vibra não impediu, o frio não impediu, os obstáculos não impediram, porque havia um propósito maior. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, você vai chegar lá, aleluia. Havia uma promessa do Senhor sobre a vida dele, há uma promessa de Deus sobre a vida desta igreja, há uma promessa de Deus sobre o teu ministério, aleluia. Não são as provas, não são as dificuldades, não são os levantes que vai impedir os propósitos de Deus serem cumpridos sobre a vida do seu povo. Oh, glória a Deus, aleluia. Que este fogo possa permanecer aceso, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Por certo, ela nos alcançou de muitas maneiras, de muitas formas, renovando as nossas forças, renovando o chamado, a vocação, renovando os propósitos de Deus sobre a vida da sua igreja. Aleluia. Ouça a voz do Senhor. Paulo, ainda prisioneiro, ele ouviu a voz do seu Deus.